Bem-vindos, irmãos e irmãs, ao nosso encontro. Celebramos hoje a festa do batismo do Senhor. Iniciemos esta Eucaristia, traçando sobre nós o sinal da cruz, o sinal com o qual todos nós fomos marcados para viver em Cristo e ter garantida a nossa salvação no dia do nosso batismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito, para obedecer a Jesus Cristo e participar da bênção da aspersão do seu sangue, graça e paz vos sejam concedidas abundantemente. Seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Concluímos o tempo do Natal, reunindo-nos para a celebração da festa do batismo do Senhor, aquele que é mais forte do que João Batista. Ao buscar o batismo, Jesus se solidariza com todo o povo. Ungido pelo Espírito, assume publicamente a missão evangelizadora como filho amado do Pai e nos chama a participar de sua obra. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que sendo o Cristo batizado no Jordão e pairando sobre ele o Espírito Santo, o declaraste solenemente vosso Filho, concedei aos vossos filhos adotivos, renascidos da água e do Espírito Santo, perseverar constantemente em vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. Enquanto rezava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível como pomba. E do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, terminamos o tempo do Natal. Este tempo em que nós meditamos o mistério da encarnação e o nosso coração se encheu de tanta alegria de saber que Deus nos ama tanto e veio até nós, assumiu a nossa condição, veio estar o mais perto possível de todos nós, montou a sua tenda entre nós. O céu tocou a terra, a graça tocou o nosso coração, a força do céu divinizou o coração do homem e da mulher. Jesus se fez presente na nossa história. E os nossos olhos contemplaram este mistério. Encheu a nossa vida de amor e de ternura quando contemplamos na fragilidade de uma criança a presença de Deus, a sua força se manifestando
a sua luz irradiando sobre o mundo. O céu se abriu, os anjos cantam e convidam os homens de boa vontade para que abram o coração para acolher a boa notícia e viver este ensinamento novo. Pois bem, o tempo do Natal, nós terminamos, desmanchamos os enfeites, o presépio, embalamos as imagens, mas não podemos embalar aquilo que foi colocado em nosso coração. Isso deve ser força, deve reavivar a nossa fé. E agora nós vamos nos preparando para caminhar com Jesus, aprendendo com Ele e testemunhando no dia a dia da vida este ensinamento. Vamos vivendo a sua palavra e anunciando com o nosso modo de viver o Evangelho, ajudando assim o mundo a conhecer a palavra e se tornar cada dia melhor. No lugar do presépio, vai se levantando agora o mistério da cruz, porque com Jesus nós abraçamos a cruz. Não é assim que o Senhor nos convida? Quem quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E contemplando o mistério da cruz, o nosso coração não se enche de medo e nem se desespera. Nós também nos alegramos. Por quê? Porque pela cruz chega até nós o presente do Natal, a vida que o Senhor concede, a salvação que Ele traz para toda a humanidade. E hoje, meus irmãos e minhas irmãs, o primeiro domingo do tempo comum, nós lembramos o batismo de Jesus, o início da sua missão, e Ele preparado, ungido pela força do Espírito Santo, confirmado pelo Pai, para revelar ao mundo a boa notícia, para evangelizar. E Jesus, Ele vai se aproximar do batismo de João. João preparou o caminho, preparou o coração das pessoas para acolher Jesus. E João vai dizer: eu não sou o Messias, o Messias está entre vocês. Ele vai apontar, aí está o Cordeiro de Deus. Ele aponta para Jesus. E Jesus, Ele de forma solidária conosco, com a humanidade que Ele assumiu, Ele se apresenta para o batismo. Ele não precisava daquele gesto. Imagina se Jesus precisava do batismo de João. E por que Ele entra na fila para ser batizado? Para ser solidário com a nossa humanidade. Para que ali naquele momento Ele fosse confirmado pelo Pai. É o testemunho do Pai. O Espírito desce sobre Ele em forma de pomba, unge Jesus, e o Pai confirma: este é o meu Filho amado, escutem o que Ele diz. Esta é a palavra principal. Jesus é o sentido da vida, é o caminho da felicidade para a humanidade, é o Senhor. Abram o coração de vocês, acolham Jesus. Ele garante para nós a salvação. Foi nele que o Pai colocou o seu bem-querer, o seu agrado, a sua alegria. Escutem o que Ele diz.
O coração que se alegrou com o seu nascimento tem que continuar aberto para acolher o seu ensinamento, para transformar o ensinamento do Senhor em gestos de amor, em vida, em compromisso. E é assim que nós vamos vivendo. E meus irmãos, recordando celebrando o batismo do Senhor, nós recordamos e renovamos o nosso batismo. O dia em que nós fomos associados, unidos a Cristo, para participar da salvação, da bênção, da salvação. Temos garantido isso em Cristo Jesus, e nós unimos a nossa vida a Ele. Jesus, no Evangelho, Ele conta uma parábola dizendo: eu sou a videira, vocês os ramos. É a imagem da igreja, Ele o tronco que sustenta, e nós os ramos, e os ramos que vão produzindo os frutos que a força do tronco faz com que o ramo produza. E nós somos chamados a produzir os frutos da fé, o testemunho do amor, da justiça, da caridade, de uma vida alicerçada no bem, ajudando o mundo a ser melhor. É assim que nós devemos conduzir a nossa vida. E nós, separados do tronco, secamos. Se o ramo for cortado e separado, ele não produz, ele não tem força por si só. É preciso estar inserido em Cristo, e nós fomos enxertados neste tronco no batismo, para receber do Senhor a força do Espírito, que também desce sobre nós e nos unge em vista da missão. E o batismo é a garantia da nossa salvação. Quando nós batizamos adultos, nós perguntamos antes de começar o batismo, lá na porta da igreja, antes deles serem acolhidos: o que vocês estão pedindo à igreja? E eles dizem: a fé. E a igreja pergunta: o que esta fé te dará? Ele responde: a vida eterna. E a igreja diz: a vida eterna consiste em conhecer Jesus e nele viver. E é isso. Nós temos a graça, recebemos o dom da fé, a força do Espírito Santo para viver em Cristo e nele produzir os frutos da fé. Que nós, meus irmãos, saibamos reavivar cada dia no nosso coração esta alegria, a alegria que a fé nos proporciona de estar inserido em Cristo Jesus, e mostrar esta alegria pelos frutos que nós podemos produzir em nosso dia a dia. Nós temos um canto que diz assim: creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Dilata meu coração, fortaleça a minha vida, para que eu possa viver intensamente a partir da fé em Cristo Jesus. Porque nesta fé que eu recebi por herança de meus pais, que me deram no batismo, que me trouxeram até a igreja, para que aqui eu fosse batizado,
e recebesse este dom especial, a fé que é presente da igreja para nós, que a igreja nos dá e nos insere em Cristo Jesus. Nesta fé eu quero viver, nesta fé eu quero morrer. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, que assim seja. Amém.